Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única de destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim. Ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá, sejam bem-vindos à TV CRC-PR. Sou Aline Bogo, coordenadora da Comissão do Contador Público do CRC Paraná, e é uma satisfação estar novamente com vocês. O objetivo do programa Autor Parceiro é apresentar obras relevantes sobre a contabilidade e estimular a produção literária na área. Essa iniciativa é uma parceria entre o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e a Academia de Ciências Contábeis do Paraná. Hoje apresentamos a obra PPA na Prática, um guia completo para o planejamento plurianual. Convido agora a juntar-se a nós o autor Décio Galdino. Décio é contador com MBA em Administração Pública. É membro da Comissão Eleitoral do CFC desde 2014, autor e coautor de diversos livros, painelista e palestrante. Seja bem-vindo, Décio. Antes de passar a palavra, quero avisar a todos que nos assistem que podem enviar suas perguntas aqui no chat do YouTube. Elas serão respondidas ao vivo. Curtam, compartilhem e se inscrevam na TV CRC para receber mais conteúdos de qualidade como este. Muito bem, Décio, a palavra agora é sua. Obrigado, Aline.
É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e falar sobre o PPA na prática. É um livro da minha autoria e que eu já inicio com os princípios constitucionais da administração pública. Aqui, para quem é concurseiro, né? Então eles já tem o LIMP. O que é o LIMP? O LIMP fala da legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, ou a eficácia, que está na nossa Constituição. Então são siglas que o pessoal vai memorizando e sabendo o que não pode fazer na administração pública e o que se pode fazer também. Nesse sentido, a administração pública ela é coletividade e também é individualidade. A individualidade ela está onde? Na empresa privada. E a hora que nós falamos da administração pública, ela é da coletividade, ela pertence a todos, a população. Então, esse é o formato da administração. Também a administração pública, as abordagens, por exemplo, a empresa privada é a 6.404 e a pública é a Lei 4.320. O investimento é econômico, o proprietário lá ele tem um capital que ele vai lá e compra. E no caso da pública não, o investimento é social, é para a sociedade. E o retorno da empresa é o lucro, né, a produtividade. E para a empresa pública, não, são os benefícios. Os benefícios o que são? São atendimento médico, atendimento das deficientes, dos idosos, a toda a população que necessita da administração pública. Os investidores, no caso, são os proprietários, donos das empresas, e a pública, bem claro e notório, que o pessoal não gosta muito, mas somos nós, cidadãos, que pagamos impostos, né? Então, é nesse sentido que são os investidores. E a continuidade. A administração privada ela é mortal porque se o sócio acaba, fale ou fecha a empresa, acabou aquela empresa. A administração pública, a prefeitura, a Câmara, ela é imortal. As pessoas morrem, mas outras vêm e substituem e dão sequência. Então, ela é imortal. Havendo essa diferença de pública e privada, porque tem muita gente que vem trabalhar na administração pública e veio da privada e não consegue entender essas diferenças. Por isso que a gente coloca no livro, para que ele seja um norte, um orientador. Aqui eu tenho que explicar a NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, TSPs, por quê? Porque é a nova contabilidade. Na hora que nós falamos da nova contabilidade, é uma contabilidade que a administração pública ela tem ativo, passivo e patrimônio líquido, igual às empresas privadas. Então, isso, se eu falasse lá em 2013, 2015, o Décio está louco. Mas não, nós estamos falando em 2025 e a nova contabilidade. Ela é o MCASP, NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC, TSP, e é tudo regido por quem? Com organismos internacionais que é convertido na nossa legislação pelo CFC, pelos alguns outros órgãos e também pela STN. Por isso temos que explicar esses detalhes. E o alcance das emendas constitucionais e demais normas brasileiras de contabilidade é entidade de setor públicos, né? Então, todo o setor público está gerenciado pelos governos, governo federal, estadual, municipal, e assim por diante, como as empresas também. Então, eles trazem suas abordagens. E nesse sentido que eu mostro e coloco isso. Por exemplo, e faço a distinção, as entidades privadas, o Sistema S, que são o SESC, SENAI, que é outras entidades à parte. E alguns elementos também da receita e despesa, para vocês entenderem a característica de cada uma. A receita e a despesa, os benefícios econômicos. Então, na receita, ela aumenta o patrimônio líquido e na despesa ela reduz o quê? O patrimônio líquido, que é igual a uma empresa privada, só que na pública é a mesma lógica. Então, o período de apuração é o período contábil, né? O exercício que começa 1 de janeiro a 31 de dezembro, relação entre entrada, saída de recursos, entrada e saída, é a mesma coisa, receita e despesa, possíveis reflexos do ativo, né? O aumento e redução, aquilo que eu falei, uma receita ela aumenta o ativo e a redução ela diminui.
possível ser reflexo no passivo, a mesma coisa, a redução e aumento, invertendo, né? Então, no passivo tem uma redução e a despesa ela aumenta, ela inverte. No reflexo da situação patrimonial líquida, que é o PL, né? Há um aumento e a redução. Então, a gente coloca isso aí para vocês terem uma noção, principalmente as pessoas que vêm das empresas privadas para a pública. E o regime de competência. Pessoal, aqui temos um problema que muitos contadores não estão interpretando isso aí. Não estão conseguindo entender o regime de competência. O regime de competência, por exemplo, uma folha de pagamento no mês de janeiro de 2025, ela tem que ser contabilizada, inclusive com os encargos no mês de janeiro. O encargo vai ser pago em fevereiro, não há problema nenhum, mas tem que ser contabilizada, apropriada contabilmente no mês de janeiro. E aqui o que acontece? Nem contadores não estão entendendo isso, que antes não existia, agora existe. Então a contabilidade tem que ser apropriada. Aí eu vou fazendo demonstrações de uma folha de pagamento. Ela é de 2024, ela foi apropriada. No lado esquerdo está o meu regime de caixa, porque a 4320, até com a nova contabilidade, antes da nova contabilidade, era só regime de caixa. Não tinha regime de competência. Agora é só regime de competência. Não tem mais regime de caixa. Então, para ficar bem claro, então tudo tem que ser contabilizado. E aqui eu vou demonstrando como que fica o regime de competência, como que ele aparece no passivo. Você fez uma despesa a pagar, ele vai para o passivo a pagar. Você pagou, ele sai do passivo, vai para o orçamentário e financeiro. Então, eles não misturam e é bem claro isso aí. E aí, estou mostrando no tipo balancete simplificado para que vocês consigam entender a contabilização dessas despesas. Tudo regime de competência. Então, ela vai alterando o patrimônio líquido, correto? O que é regime de caixa não alteraria. Então, é uma visão contábil que nós contadores temos que estar preparados para isso. Aqui também sobre os sistemas na administração pública. O planejamento e orçamento. A hora que nós falamos de planejamento, nós estamos falando PPA, LDO, LOA, as 3 leis que regem o planejamento. Tem também um plano diretor, que eu cito no meu livro, tá? Então, são os programas e ação. A administração financeira são a receita e despesa. A contabilidade, de fazer a contabilidade, é onde que se gera a informação. E o controle interno é que faz a avaliação desse círculo todo. Isso nós estamos falando do quê? Do sistema patrimonialismo, que hoje a contabilidade pública ela é patrimonial. Antes não era. Ela era só orçamentária e financeira. Hoje, na nova contabilidade, ela é patrimonial. Por isso a necessidade de colocar essas explicações. Aqui também, como montar no planejamento orçamentário, eu trago no livro a sugestão das classificações, como fazer, o que colocar. Então, as perguntas a ser respondidas. Em qual orçamento que vocês vão fazer? Qual secretaria? Qual a subsecretaria que será feito esse gasto? Como será esse gasto? Então, vocês acompanhando aí, não há problema nenhum, não tá bem claro e definido. Que são as classificações. Então, copiei da STN um modelo que tem lá, adaptado, claro, eu adaptei, para o município. Então, a pergunta é o bloco de estrutura, item da estrutura, e a pergunta a ser respondida. A primeira que nós temos lá é a classificação, a esfera orçamentária. Em qual orçamento? Aí eu pergunto para vocês, qual secretaria que vai executar esse orçamento? A classificação institucional, órgão, unidade. Quem é o responsável e por que fazer? Qual a necessidade de se fazer isso? A classificação funcional, função e subfunção. Em que áreas da despesa da ação governamental será realizada? Aqui eu venho esclarecer para vocês que, olha só, dentro desse organograma, que nós vamos da natureza de despesa, codificação econômica, tudo, as 2 únicas que são obrigatórias, que é da resolução 4299, função e subfunção, que é do governo federal, padrão para todos os municípios.
Agora, o restante, que nós estamos falando do órgão, da unidade, é tudo criado no município, de acordo com o seu município. A função, o programa, a ação, tudo é o município que vai criar. Dentro desse organograma todo, as únicas duas que ficam, até vou explicar por quê. A função e subfunção foi criado lá em 2000 para que o Brasil consiga fazer seu balanço nacional. A hora que o Brasil produz lá, fecha no ano 2024 e apresenta seu balanço na STN, balanço nacional, então eles pegam por função e subfunção. Por exemplo, a função que representa a saúde. Olha, o Brasil gastou tantos trilhões na saúde. A subfunção, que representa uma especificação da saúde, gastaram tantos trilhões lá. Mas aí, naqueles trilhões, está embutido o governo federal, o governo estadual e o municipal. Através do que? Da função e subfunção. Então, esses dois elementos, eles são importantíssimos e vocês seguirem como está no livro ali. Para cada ação tem a função e subfunção. Criar um programa, os programas e a ação, é vocês do município que vão criar. Cada um pode criar de acordo com a sua realidade, com a sua regionalização. Isso é importantíssimo. Agora, a obrigatória função e subfunção que não pode fugir do que consta na resolução lá, na 4299. Então, as duas obrigatórias que vocês não podem mexer, claro, colocar a codificação correta, é a função e subfunção. A estrutura do programa. O que é um programa? O que se pretende alcançar com a implementação da política pública. O que vocês pretendem fazer com aquela política pública? A ação em si. O que é a ação? Qual a atuação do município empreendida com vista ao alcance do objetivo do programa? Então, o programa tem que ter uma vinculação com o que vai ser gasto. Correto? Então, o que é feito? Para que é feito? Essas perguntas todas eu achei necessário trazer. Por quê? Porque as respostas que você vai dando, você está montando o PPA. Você está montando o planejamento orçamentário. O maior problema que nós temos no Brasil, a hora que vai montar, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você copia de outro município. Aí, aquele município tem carências diferentes do seu. Por quê? O PPA... Vamos entender melhor a gestão pública. A gestão pública, ela veio para o município, foi criado pela Constituição de 88, como as câmaras também, para ele atender a carência do município. A hora que está fazendo um programa orçamentário, que nós estamos fazendo planejamento orçamentário, é para resolver os problemas daquela região. Então, os problemas todos têm que estar na mão de vocês. A carência do município vocês têm que estar sabendo todos e distribuindo eles em metas, até chegar em metas. Então, a forma de implementação, como é feito, o que será produzido ou prestado, como é mensurado, que valor vai dar esse programa. Por exemplo, um programa de cesta básica, todo município tem. Qual o valor da cesta básica hoje? Quantas pessoas vão atender? Vocês têm isso na mão? Tem que ter. Tem que saber quantas pessoas carentes tem no município que precisa de cesta básica. A cesta básica é a meta a ser cumprida. Quantas mil cestas? Que são as metas, né? Então, vocês têm que ter isso em mão. Com a carência, assistência social, tudo vocês têm que estar com os dados do município em mãos. Se vocês não têm, muitos sites têm que vocês vão se surpreender. E esses sites vocês procuram, OCDE, tudo já tem mapeado os problemas de cada município. A STN tem, o Estado do Paraná, o TCE também tem, então façam esse programa. E as metas? O que é uma meta física? Quanto se pretende entregar no exercício? A meta física é a valorização. Ora, se então nós estamos falando da sala de aula, quantos alunos em sala de aula? Tantos X alunos. Ora essa. Então, a meta física são os alunos. Aí, vamos ver de outra forma de pensar. Quantos alunos estão fora da sala de aula? Que o município deve trazer para dentro da sala de aula. Ah, mas nós temos muito. Por que está fora da sala de aula? Tem que trazer para dentro. É uma meta a ser cumprida. Quantos alunos fora da sala de aula? Então, nisso vocês têm que estar trabalhando melhor. Também a dimensão financeira.
A natureza da despesa, categoria econômica. Qual o efeito econômico da realização da despesa? O grupo de natureza de despesa. Em qual classe de gasto será realizada a despesa? Por exemplo, o gabinete do prefeito. Que tipo de despesa ele pode ter? As secretarias, que tipo de despesa pode ter? Já tem que estar tudo planejado no PPA, porque do PPA se transfere para a LDO e LOA. No momento que a gente faz o PPA para os 4 anos, nós já estamos fazendo, a LDO vai ficar quase pronta, mudando algumas coisas, e a lei orçamentária desses anos já está pronta. Porque há uma regra para a LRF, o que tiver no PPA tem que estar exatamente nas metas da LDO e nas metas da lei orçamentária. Não pode estar diferente. Aí o município erra o planejamento. Quando erra o planejamento, semanalmente o executivo manda para a Câmara um projeto de lei. Altera o PPA, altera a LDO e altera a LOA. E aí os vereadores ficam bravos. Mas por quê? Porque eles não ajudaram a fiscalizar na hora do PPA. Na LOA nós vamos corrigir isso. Não, tem que corrigir no PPA. O PPA, por isso que eu venho falando, é a peça mais importante que tem. Então, além da dimensão financeira, os itens de estrutura, com a operação de crédito, a doação, os recursos se relacionam. A hora que a gente pega lá o identificador de doação e operação de crédito, então, é a dotação. A dotação, o que é? Qual o montante alocado? Que valor vai ser mensurado para aquela dotação? Vocês estão planejando diárias. Quantas diárias vai ter? É um planejamento. Inclusive, agora lembrando, que a Câmara também tem que fazer o seu PPA. A Câmara também tem que alocar essas despesas para ela. Aí ela vai ter quantas diárias, quanto isso, quanto aquilo, e vai mandar para o Poder Executivo, via ofício, e o Executivo vai mandar a peça toda da Câmara dentro do orçamento da Prefeitura. Aí, o que acontece? Já houve muita reclamação. A Câmara veio aqui, o orçamento não está batendo com a Câmara. Por quê? Porque o contador da Câmara não mandou para a Prefeitura. Aí o contador da Prefeitura fez o orçamento da Câmara, está errado. A Câmara tem que fazer o seu ofício, mandar, olha, as dotações que nós queremos para os próximos 4 anos é essa, essa e essa. Ou a hora que a peça orçamentária vem, o PPA, alguém te lá, é isso que nós queremos? Não, prefeito, altera e manda de novo para nós. É nesse sentido. Então, vocês têm que estar consciente. É trabalhoso, tudo é trabalhoso, mas dá certo. Vai errar o planejamento? É claro que vai. Nós não temos o hábito de planejar. Mas vamos tentar errar menos. Os vereadores vão reclamar menos, tudo vai ser menos. Agora, se errar muito, vai ser muita reclamação e vai ter vários problemas maiores. Então, é nesse sentido que o livro vem para que orientar, dar um norte para vocês, tanto para quem vai fiscalizar, como para quem vai também montar o PPA. Então, é nesse sentido. O que é metafísica é tudo detalhado, que é o programa de trabalho. Então, vocês seguindo essas perguntas, dificilmente vocês vão errar muito, vocês vão errar menos. E isso, o errar também faz parte do nosso métier, do planejamento. Que vamos errar, vamos, mas vão errar menos, correto? Então é nesse sentido. Observe, leia, fique atento, que dá uma boa solução, dá um ótimo PPA. Também as metas físicas. O que é uma meta física? Aonde que vai essa meta? Uma orientação que eu coloco, falo sempre, se vocês vão montar um planejamento orçamentário, não coloque coisas fictícias. Se vocês colocarem uma coisa e não conseguem fazer, no Progrove, a hora que vocês forem sofrer a avaliação do Tribunal de Contas, colocaram um programa, e esse programa não teve despesa. Por quê? Porque não usamos tal. Erraram o planejamento, a nota de vocês vai cair. Então, só coloque o que realmente vão executar. O que vão executar, coloque tudo. Tem que colocar nessa forma de estrutura que está apresentada aí. Então, só dando a sequência as perguntas a ser respondidas, vocês vão conseguir interpretar bem tranquilo como montar a introdução do PPA.
as restrições do planejamento orçamentário. Por que restrições? Os municípios, as distribuições dos recursos por média de gasto. Então, temos restrições orçamentárias porque o município tem muita despesa. Ele é obrigado a gastar 25% com a educação, que na verdade sempre se aplica mais. Ele tem que gastar 28%, 29%, para poder, se tiver glosa, ele vir para 25%. A saúde é a mesma coisa, 15%, mas sempre gasta mais. Conheço município que gasta 30% na saúde. Folha de pagamento aqui é uma média de 30%, por quê? Porque entende-se que na educação e na saúde já está calculado o índice do pessoal lá, então daria uns 30%. E dívidas, eu coloquei um pouco alto ali, mas tem município que tem 3%, 5% de dívida, como tem município que tem 60% de dívida. O município totalmente endividado. E a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que repassar com ela. Aí eu coloquei 8%, mas a maioria dos municípios pequenos são 7%. Então você tem que fazer de acordo com o seu município. E muitas vezes vocês vão somar isso aí, vão ver, alguns vai dar 20% de investimento. Pô, que maravilha! Mas tem outros que vai dar valor negativo. A dívida muito alta, limite de pessoal alto, todas essas questões vai dar o quê? Valor, não vai ter nada para investir. Infelizmente, uma dura realidade para os municípios, mas brasileiros, né? Mas acontece isso. Então, às vezes, sobra 3%, 4% só do orçamento para ser investido. Aí o prefeito vai fazer o quê? Ele tem que gastar o básico e tentar eliminar as dívidas, né? E achar uma forma de aumentar a receita. Por isso, antes de começar o PPA, tem que fazer o planejamento da receita, embutindo que as restrições no orçamento. Dentro das restrições ao planejamento orçamentário, temos que entender todas as receitas, numa planilha do Excel ou tirada do sistema. Vocês vão ter o valor total da receita para aquele exercício. Por exemplo, 2026, com a projeção para 2027, 28 e 29. Mas temos que ter a consciência de que aquele valor, ele não pode ser o valor bruto total, ele tem que ter as suas diminuições, igual eu falei, o valor que vai para a saúde, o valor que vai para a educação, uma mensuração da folha de pagamento. E entre elas também, dentro da restrição, a reserva de contingência. Por quê? Ela só pode ser gasta para algumas finalidades ainda. Uma tempestade de vulto, alguma coisa que não esteja no orçamento. Então, nesse sentido, vocês têm que computar também a reserva de contingência. A reserva de contingência. Então, na reserva de contingência, ela está dentro da LRF e é obrigatório por lei. A LDO que traz o limite dela. Então, vocês vão olhar na LDO e vão falar, olha, lá diz que o limite da reserva é X. Então, tem que ser computado também na restrição do orçamento. Outro problema sério que o Tribunal de Contas do Paraná pega, se vocês acessando o site do tribunal, principalmente a nova página que ele fez lá, tem lá obras inacabadas. Muitos municípios têm obras que começaram e não terminaram. Essas obras inacabadas é um empecilho para começar a construir novas obras. E aí, muitos municípios têm obras inacabadas lá de 10 anos. Eles fizeram novas obras, fizeram irregularmente pela LRF. É que a Câmara não sabia, os vereadores ninguém avisou, aprovou o projeto. Então, isso é uma restrição de planejamento orçamentário. Por quê? Se o município tem muitas obras inacabadas, pela LRF ele tem que voltar lá, terminar essas obras, embutir essas obras no orçamento, para depois fazer novas obras. Então, isso aí está determinado no artigo 45 da LRF, que eu trago também no livro, tá? Então, vocês fiquem atentos a isso, porque as obras inacabadas é um grande problema. Eu conheço muitos municípios aí que tem elefante branco que não sabemos como vão terminar. Mas tem que trazer essa discussão para dentro do orçamento. Além das obras não inacabadas, os contratos em execuções. Porque eles dão impacto no orçamento. Ora, nós temos vários contratos. Esses contratos em 2026, 2027, 2028, quanto que não vai dar impacto orçamentário e financeiro? Vai ser valores aí ainda tem
municípios que têm PPP, que é público-privada, que são altos valores para muitos anos, 30 anos. Então, o impacto disso no orçamento. Tudo tem que estar bem planejado. Vocês têm que estar atento a isso. E aí, na hora que eu falei nas restrições, que eu coloco lá 13% de dívida, essas dívidas não são só as dívidas que estão financiadas, que estão pagando. É o resto a pagar. O resto a pagar é um grande problema. É aquelas dívidas que não foram pagas em exercícios anteriores, estão vindo para cá. Então, tem os precatórios também. Os municípios têm muita ação, principalmente os pequenos municípios, têm muitas ações grandes, ou tem muitas ações pequenas, que também é um problema. Tudo abaixo do seu limite que se dá a isso lá, mas eles chamam de pequenos precatórios, que são alimentares, o juiz manda pagar na hora. Mas aí você vai ver o impacto disso, dentro de um orçamento aí de 50, 60 milhões, vai 2, 3 milhões. Olha o impacto que dá isso no orçamento. Então, tem que ser levantado também o resto a pagar os precatórios e vendo quando haverá os vencimentos. Quer dizer, na hora de fazer o PPA, esse cálculo todo, o jurídico tem que estar acompanhando isso muito bem acompanhado, para que vocês errem menos no planejamento. Porque nós temos nós brasileiros, eu me incluo nisso, nós não sabemos ficar fazendo proporção, nós não sabemos ficar fazendo planejamento orçamentário, a gente planejar o futuro, não temos isso. É diferente do europeu, do alemão, que já tem aulas lá, bem da infância, são tudo programados a calcular financeiramente. Nós brasileiros não. Imagina você fazer o planejamento de dívidas e tudo mais, se você nunca mexeu com isso. Por isso que a equipe tem que ter um economista, um administrador, o contador tem que estar presente, mas tem vários tipos de pessoas de outros segmentos para que faça análise de progressão, que faça análise de pagamento, o economista sabe fazer projeção, e várias outras funções. Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar e sempre atento às restrições, que são muitas, pessoal. Então, a gente pensa que não, mas tem. O resto a pagar é o maior problema das prefeituras. Os precatórios, então, muitas prefeituras têm muitos precatórios grandes. Outros municípios, não tem precatório, mas vai vir obras inacabadas, que os prefeitos iniciaram. É muito grandes os valores. E o tribunal já tem peneirado, ele já tem quantas obras inacabadas tem lá. Então, é nesse sentido que eu venho alertá-los aí, que observe bem a importância das restrições no planejamento. Ok? Aqui eu trouxe um demonstrativo da origem e destinação dos recursos. Por quê? Na administração pública, principalmente as prefeituras, é feito por fontes de recursos. Aí vem um demonstrativo, a fonte está programada para receber quanto anualmente? A X, ela vai gastar onde? Então já tem um modelinho ali para vocês não se perderem, correto? Então, essa demonstrativa aqui, por fonte, a origem e destinação dos recursos. Vem a origem, ISS, PTU, isso, aquilo, e aonde vai ser gasto. Vocês fazendo esse planejamentinho, já vocês conseguem não se perder tanto. Também eu trago aqui das receitas públicas. Das receitas públicas, a normativa, corrigida pela Instrução Normativa 169, e 2024, já está tudo atualizado, e sempre lembrando a vocês que, por exemplo, eu trouxe o detalhamento de cada fonte de recurso. Por quê? Porque eu vejo muito em grupos de contadores, qual fonte representa tal coisa, qual fonte representa tal coisa. Então eu trouxe o detalhamento da fonte de recurso. Tanto é que as receitas elas começam da página 63 e vão até a página 110, que é um detalhamento muito bom, muito forte. Das despesas públicas. Trago aqui o livro também, como se montar, modalidade de aplicação, o programa, todos os elementos de despesa. E dentro dos elementos de despesa também, eu fiz um detalhamento por elemento de despesa. O que pode ser gasto e o que não pode ser gasto nesses elementos, correto?
é um pouquinho bem extenso, mas necessário, porque muita gente tem dúvida. Então, o livro vai se tornar, tanto para receita como para despesa, uma fonte de pesquisa para vocês, já atualizado. Iniciando o PPA na prática. Vocês têm que pensar o município de vocês hoje, como ele está. E o que é um sonho, como seria um município lá no futuro? O que vocês pensariam para o município lá no futuro? No futuro essa rua tinha que estar asfaltada, uma calçada melhor, que tinha que isso. Então você faz esse planejamento. Com esse planejamento, lá no futuro, o sonho está lá no futuro, mas a realidade nossa é essa. Então qual a estratégia de chegar lá no futuro? É através do PPA. Então vocês têm que estar escrevendo isso, anotando e principalmente mensurando valores. Vocês estão construindo o PPA. Então, olha bem, a hora que eu trouxe para cá, que está no livro também, o programa do governo Candex, muitos contadores, administradores, eu vejo aí o pessoal técnico que vão montar o PPA, eles falam, não, o político não se mistura. Olha, nós estamos falando de Brasil. Quando o prefeito ele se candidata, ele é obrigado, num documento chamado Candex, a colocar a proposta política dele para a população. E entende-se que ele ganhou porque a população acreditou nessa proposta política. Então, vocês vão acessar o Candex, e lá dentro do Candex, não, vocês vão acessar na página do TSE, no livro tem o QR Code, vocês passam ali, vai direto para o site, vocês vão localizar o município de vocês, o estado, o município e o prefeito. Ele ganhou, olhem lá, plano de governo, baixem ele, ali você já sabe a proposta política dele. Então, já vai ter a proposta que ele falou para a população que ele ia fazer. Então, boa parte dessa proposta já tem que estar no PPA. E o restante também ele vai juntar e fazer o fechamento. Vocês que são funcionários municipais, que estão ajudando no PPA, vocês também têm que intervir. Olha, aquela nossa rua está ruim, a escola não está boa, a saúde não está boa. Então, o que vai melhorar? Aquilo que eu falei, uma coisa é você sonhar com o futuro, o que pode, como seria o nosso município daqui a 10 anos. Então, vamos começar agora melhorando ele no PPA. E também a ouvir os conselhos, chamar todos os conselhos que tiver na cidade, olha, o que vocês esperam para o futuro? O que vocês apresentam? E colocar isso no PPA. E também ouvir e interagir com a população. No livro eu trago alguns exemplos simples de ser feito. Por exemplo, montar no WhatsApp um grupo para a população entrar lá e dar sua opinião. O que pode melhorar daqui 4 anos, daqui 10 anos para o município? Teve um município que eu cito lá, de Palmeiras, aqui perto, eu digo esse passagem, até vindo de Maringá para cá, tem entrada para Palmeiras lá, eu nunca fui lá na cidade. Mas eles fizeram um formulário do Google, colocou, e eu peguei esse exemplo, eu cito no livro, eu peguei pela Rádio FM. Uma rádio estava divulgando esse formulário para a população entrar lá e marcando o que quer alterar no PPA, qual que é mais importante, para que ano. Então, são fórmulas simples que não dá custo. Você já tem dinheiro para divulgação, não precisa estar gastando mais. Agora, o Progov, ele vai cobrar de vocês como vocês interagiram com a população. Não foi só com a audiência pública. Só que a audiência pública não é o suficiente. A população não teve como participar. Então vocês têm que comprovar de que vocês conversaram com a população. E o livro traz isso de forma simples, sem gastar e propriamente comprovando que conversaram realmente com a população. Outro exemplo, tem que fazer a audiência pública. A audiência pública, para mandar o PPA, tem que ser feita na Câmara. Mas isso não impede que vocês marquem audiência em todos os bairros. População, o que vocês precisam de tal bairro? Qual o melhor que vocês precisam? Um chama de orçamento participativo, outro chama de orçamento popular, não importa o nome que é dado. O importante é que vocês conversem com a população e comprove que estão conversando, guarde atas e tudo mais, publique essas atas. O Progov vai cobrar isso de vocês. O Tribunal de Contas do Paraná já está orientando sobre isso.
E aí vem o primeiro passo, que é a elaboração do PPA, a implementação, o monitoramento, a avaliação, a revisão. Tudo isso eu apresento para vocês com sugestões, com o modelo já aplicado, que foi a da Prefeitura de Maringá. Eu peguei como modelo lá que é muito bem planejado, muito bem colocado, eu cito as fontes, não há problema nenhum. Então, é dessa forma. E aqui também, pessoal, tem a Agenda 2030, é obrigatório ter esses dados no PPA. E o tribunal vai começar a cobrar isso. Por exemplo, são 17 tópicos que a Agenda 2030 trouxe. A erradicação da pobreza. Aonde que vocês têm muito pessoal pobre, fome zero, agricultura sustentável. Aonde que está no PPA que está tentando resolver esse problema? Porque hoje a gente sabe a miséria que tem no país. Só que vocês trazem isso para o PPA, não querem trazer. Saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parceiros e meio de implementações, parcerias e meios de implementações. Então, nesse sentido, é um rol que o tribunal vai cobrar, aonde vocês estão usando essas regras na confecção do PPA. E será cobrado isso, inclusive no site do Tribunal de Contas, vocês procurem lá a Agenda 2030, eles têm curso e vídeos orientando como incluir isso no PPA, tá? Aqui o roteiro do PPA. Então tem a fase externa. A fase externa é ouvir a população, é ouvir todos os segmentos que tem na sociedade. Associações de empresários, agricultores, ouvir toda a população. E a fase interna é entre as secretarias. Como montar a secretaria, montar as equipes. Então, a fase interna pode ser através de um e-mail centralizado num grupo de pessoas, a montagem das equipes. Normalmente isso aí tudo cai no controlador interno. O contador, pessoal, o contador vai entrar com os relatórios. Ele não deve chamar para si a responsabilidade do PPA, pelo amor de Deus. Ele monta os relatórios, já tem sistema eletrônico, a maioria das prefeituras tem, já traz as receitas com as instituições, então ele já tem um pré-valor do avanço do PPA, que é 2026 até 2029. Mas ele não deve estar trazendo que ele vai resolver de jeito nenhum. Tem que ter uma equipe diferenciada, fora da contabilidade, para poder montar isso. Então, o que a gente orienta é que, primeiro, entre as secretarias, a Secretaria de Saúde, Educação, todas elas, o que vocês querem mudar? Claro que o pessoal vai viajar na maionese. Às vezes a Secretaria de Saúde lá tem 12 milhões para gastar num ano, e eles vão querer 20, mas não tem orçamento. Então, tudo isso é no final. Mas eles têm que participar e tem que estar dessa forma. As etapas e montagem do PPA. A base estratégica. Qual que é a base estratégica? É a cidade. Vocês têm que pensar que é a cidade, correto? O cronograma de trabalho. Olha, nós vamos começar a nossa equipe agora, colocar metas semanais, quinzenais, mensais, mas tem que colocar meta. Monitoramento do PPA é importante. Além de monitorar o PPA que está em andamento, também o que será feito, também vocês vão ter que colocar monitoramento na lei, tá? Informações, banco de dados, secretarias, hoje é tudo eletrônico. Essas secretarias devem ter esses bancos de dados, o quanto foi gasto, o que tem sido gasto, com as melhores previsões. Então, o patamar melhor que tem é pegar o PPA atual e falar, olha, isso fica, isso não fica. Várias coisas aqui não está errado, então corrija o PPA atual, já atualize ele e depois traz a projeção do PPA atualizado para os 4 anos seguintes, tá? O levantamento das ações. Tem ações que foram feitas por outras pessoas lá atrás e que não tem fundamento mais usá-las agora. Então, o que vocês vão colocar novamente de ações? Então, vocês criam de novo o PPA, mas se baseando no que vocês têm. E daí o PPA como uma peça final,
que ela será levada aonde? Vai ser apresentada para a Câmara Municipal, correto? Venho lembrá-los que, depois que falar da a base estratégica, o cronograma, vocês montarem o pré-PPA, vocês têm que já estar com a peça final, não pode esquecer, tem que haver audiência pública. A audiência pública, ela é feita na Câmara Municipal, porque, olha, como eu disse, vocês podem fazer audiência com todos os bairros. Podem? Pode e deve. É uma forma de vocês comprovarem que vocês conversaram com a população. Mas, pela Constituição Federal, a audiência que vale é essa que será feita na Câmara Municipal. Então, vocês, o Executivo, vão solicitar ao Legislativo o local do Legislativo da Câmara para fazer a audiência. Vai que... mas a Câmara é pequena, vai dar muita gente. Tá. Então o presidente da Câmara pode falar, olha, a audiência será marcada em tal lugar. Mas é a Câmara que define isso, não o Poder Executivo. Por quê? A ata do PPA, a ata dessa audiência, como todas as outras audiências, pertence à Câmara Municipal. Eu já vi dar muito problema... fizeram audiência pública e a Câmara não deu bola e não fez a ata. Só que o Executivo fez a ata e guardou com eles. E depois houve uma denúncia no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas chegou a suspender a certidão do município porque a Câmara não tinha ata. Então já fica um aviso para as câmaras municipais também. E esse PPA, o interessante dele, que a hora que eu estou falando aqui para vocês, como montar, como fazê-lo, tudo... Ao mesmo tempo, na hora que ele vai para a Câmara, se inverte. Os vereadores vão fiscalizar. Os projetos, os programas que estão lá, é necessário para o município? Aí as perguntas se invertem. Por quê? Porque o PPA representa uma realidade do Executivo. Aí os vereadores vão votar. Aí eles vão olhar os programas que foram traçados. Mas aqui, olha, ele está querendo recapear asfalto num bairro X, mas aquele bairro não está precisando, tem outro bairro precisando. Então é o momento de se refazer, de rever o PPA. E quem faz isso? É a Câmara Municipal. E aí os vereadores têm que começar a discutir. Por exemplo, se o vereador ele foi eleito que havia uma reforma do posto de saúde. E no PPA não tem essa proposta de construção ou a reforma do postinho de saúde, se não está no PPA, vereador, você já procura outro candidato para a próxima eleição. Por quê? Porque nesses 4 anos ele não vai fazer, não está no PPA. Você que é vereador tem que entender de que o PPA é tudo que ele vai fazer. Se a necessidade do município não está no PPA, não está contemplada a necessidade do município. Então, é um momento que a Câmara participa. E aí que eu falo mais para vocês. Será que o Executivo ouviu os conselhos? É momento de vocês chamarem o conselho lá. Você chamar todos os conselhos na Câmara, trazer e apresentar o Conselho do Meio Ambiente. Sobre o meio ambiente nós temos isso aqui, aí vocês concordam com isso? Da agricultura, olha, nós temos isso aqui que eles mandaram para nós, vocês concordam com isso? Da saúde, da educação, apresentar o que o município mandou separado, o que é da saúde para a saúde, vocês só aprovarem, a hora que os conselhos falarem, tá ok. Eu já vi acontecer isso aí, lá na Câmara, chamamos o Conselho da Agricultura, a hora que o secretário viu aquilo, falou, não, e o secretário é o presidente do Conselho, falou, não, isso não foi acertado com a Prefeitura, nós acertamos outras coisas e não está aqui. E saiu bravo. Quando deu uns 3 dias, mandaram alterando o orçamento inteirinho da agricultura. Então, só para vocês verem, esse é o momento do vereador trabalhar. Esse é o momento da Câmara mostrar seu trabalho. E trazer o presidente de bairro, trazer a população para dentro da Câmara para discutir o PPA, se é isso que a população quer.
vocês vão ter muita surpresa nisso quando se faz isso. Eu já tive experiências muito fantásticas. A hora que você chega lá, o orçamento não representava a necessidade da cidade. Aí sim, com ata, com fatos, comprovado, devolveu o orçamento, porque vocês não podem mudar, mas dá sugestão. A importância disso. E outra, a Câmara também, os vereadores, têm que fazer a audiência de julgamento. Quem que está julgando o PPA? Quem que está avaliando o PPA? É a Câmara Municipal. Então vocês têm que fazer também a audiência de julgamento. A maioria das câmaras não faz, que é um erro. E também, para vocês entenderem melhor, o trâmite, a iniciativa. A iniciativa, quem faz o PPA é o Poder Executivo. Ele que monta a peça. E ele, elaboração da lei, tudo é o Poder Executivo. E ele encaminha, discute, altera, encaminha para o Legislativo para ele poder votar. Então, quando ele altera, aprova, o Legislativo, e aí vem e devolve para o prefeito. O prefeito vai sanciona ou promulga a lei. Então, tem todo prazo nos regimentos internos das câmaras e dos municípios para fazer isso. Houve algum veto, houve alguma discussão que a Câmara desaprovou, o prefeito pode vetar. E aí devolve para o Legislativo. O Legislativo, se derrubar o veto, se torna lei ou não. Então, a importância do PPA na Câmara, primeira coisa, tem que representar a fotografia da cidade, o que vai melhorar na cidade, o PPA. Se vocês têm algum projeto, o vereador foi eleito em cima de um projeto, e chega na Câmara o PPA e não tem esse projeto, vereador, ele não vai construir o seu projeto que você falou que poderia construir. Então, vocês têm que trabalhar para incluir o projeto dentro do PPA, porque senão será só o novo prefeito. Aí sim a importância de se entender o PPA. Então o PPA tem as variações, tanto do Poder Executivo, que é ele que mexe, e do Legislativo. O Legislativo que ele vota, mas ele não pode alterar. Ele pode, por exemplo, devolver o orçamento se comprovar erros técnicos. Por exemplo, não atingiu os 25% da educação, não atingiu 15% da saúde. Se ele programou errado o orçamento, nós temos, por exemplo, 53% de folha de pagamento e não atingiu aquele índice. Então, a Câmara está fiscalizando, ela está levantando os dados. Opa, nós comprovamos de que houve erro técnico, devolve a peça toda para o Executivo para eles arrumarem. Quem arruma o orçamento todo é o Poder Executivo. A Câmara só pode alterar mediante lei e tudo mais, mas ela não pode mexer no orçamento. A gente sabe como eles trabalham, a força política, né? Se reúne grupos e fala assim, se não alterar o orçamento, nós não vamos votar. E faz pressão no prefeito, a base é dessa forma. Mas o PPA é a peça mais importante que tem na administração pública. Se os vereadores votarem um PPA errado, que não atende a população, mas eu tinha que colocar uma ponte que era necessária, que isso aqui, cadê a ponte? Está aqui no PPA? Não. Então esquece. É 4 anos que não vai ser feito. E é o momento do vereador interagir também. Então é nesse sentido que eu venho alertar, e o PPA é a peça principal que tem na gestão pública. Tem que estar todo o que vai ser feito nos próximos 4 anos, aquilo que eu falei. Se a Câmara vai analisar e ver que muitas coisas que o município precisa não está ali, não adianta. Ver outro candidato, ver outra coisa, porque esse prefeito só vai fazer o que está dentro do PPA. É a regra da LF, da LRF, é a regra da Constituição. Todas essas leis se interagem para isso. Uma coisa importante também, eu falei lá no início, sobre o plano diretor. Só citei o plano diretor, mas vou dar uma explicaçãozinha para vocês poderem entender. No momento que vem uma obra aqui no PPA, alguém da Câmara tem que pegar e dar uma olhadinha no plano diretor, se aquela obra está dentro do plano diretor.
Porque a gente sabe, por prática, o plano diretor ele traz várias leis dentro deles, inclusive de meio ambiente, locais, o que pode, ele não pode ter empresas. Às vezes vem uma obra, eu já vi obras dentro no PPA, que a Câmara foi pegar o plano diretor, eles estavam fazendo uma ampliação, uma reforma, ou melhor, uma construção dentro de uma praça pública. E o plano diretor proibia uma obra, mesmo pública, dentro de praças. E aí apresentaram, devolveram o orçamento e o prefeito teve que mudar. Então, a importância de vocês estarem olhando, às vezes também eles vão colocar uma obra que o plano diretor veda. Por quê? Porque às vezes tem uma fonte de água, às vezes tem alguma coisa do meio ambiente que não pode ali. E a hora que estão fazendo o projeto, o executivo esquece de olhar essas coisas. Esquece entre aspas, né? E manda para a Câmara. E a Câmara, se a Câmara não olhar, então o plano diretor também é uma peça muito importante para vocês ficarem junto com as obras. As obras estão dentro do plano diretor? Estão. Se não estiver, vocês têm que se atentarem para isso, correto? Então, seriam essas considerações que é muito importante na etapa montagem do PPA, principalmente quando está na Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal, ela tem seu papel e ela tem que olhar com outros olhos sobre a peça do PPA. O Executivo fez com um olhar de executor e vocês têm que olhar como fiscalizadores. E essa fiscalização passa de olhar o plano diretor, olhar bem as obras que estão lá, se as metas que criaram lá atendem a população. Se as metas que criaram no PPA atendem a necessidade daquela cidade. Isso é a importância da Câmara Municipal. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vim aqui fazer essa apresentação. E agradeço muito pelo CRC, pela confiabilidade do meu trabalho, né? Aline, fique à vontade, agora é com você. Décio, agradecemos o compartilhamento da sua obra aqui na TV CRC. Estamos honrados com a sua presença. A leitura é fundamental para o desenvolvimento profissional, social e pessoal. Como destacado hoje na obra PPA na Prática, um guia completo para o planejamento plurianual, entendemos que a atualização constante é essencial para o exercício de funções específicas e do aprimoramento de competências estratégicas. Além de conceitos e esquemas que facilitam o nosso entendimento, Décio trouxe elementos chaves para o contador público compreender a importância do planejamento orçamentário e sua aplicação na gestão fiscal responsável, contribuindo para a transparência e eficiência na administração pública. Agradecemos a todos pela participação e pelo engajamento. Que os conhecimentos e as reflexões compartilhados hoje inspirem ações transformadoras em nossa atuação profissional. Esperamos revê-los em breve aqui na TV CRC Paraná, Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social
acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.